Boa noite, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Se você gosta do meu canal, não se esquece, curte, compartilha, ativa as notificações, dê o seu like ou dislike e faça seus comentários. Isso ajuda muito na plataforma do YouTube, para o canal continuar forte e poderoso. Começando o ano letivo, a gente falando sobre vários aspectos da matéria de história dentro da realidade atual que a gente vive. Vamos falar hoje sobre a questão da imprensa. Como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, Gutenberg foi o camarada que pode ser considerado o inventor da imprensa. Na verdade, foi a impressão sobre tipos móveis, né? Em 1430, ele fez essa revolução, ele fez essa invenção que ajudou muito na história da humanidade. Só para vocês terem uma ideia, um documento escrito levava meses para ficar pronto. E com essa invenção de Gutenberg, você levava pouco tempo para esse mesmo impresso ficar pronto. Com isso, você facilitou a difusão da informação. Você permitiu com que mais pessoas tivessem acesso a conteúdos e informações. E em 1517, com a Reforma Protestante, onde alguns católicos não concordaram com os caminhos que a Igreja Católica encaminhava naquele momento, a invenção de Gutenberg foi muito útil, porque possibilitou que as novas ideias difundidas da Reforma Protestante conseguissem ter um alcance maior. Além disso, uma das coisas que o pessoal protestante entendia que era importante era o acesso da Bíblia a todos. Todas as pessoas que tivessem condição de ler teria a Bíblia traduzida para o seu idioma e não precisaria mais ficar lendo a Bíblia exclusivamente na língua do Vaticano, que era o latim. Então possibilitou que de alguma forma essa informação da Bíblia Sagrada chegasse a mais pessoas em toda a Europa. Uma defesa que os protestantes à época faziam. O que tem que ficar claro aqui no nosso estudo é nós falarmos o papel da imprensa, né, desde a época de Gutenberg até os dias atuais. Basicamente, nós temos três instrumentos de mídia poderosíssimos: o rádio, a TV e o jornal. O jornal, né, pelo fato de você já ter acesso à escrita, à impressão, né, foi o primeiro meio de difusão da informação. Logo depois veio o rádio, aproximadamente nos anos 1920, 1922, você permitiu com que as ondas do rádio, né, as pessoas tivessem acesso aos rádios e conseguissem ouvir essa informação, né, através dos radialistas. Por volta aí da década de 30, a televisão veio. E aproximadamente, falando aqui da realidade brasileira, mais ou menos na década de 50, indo para a década de 60, que nós começamos a ter as transmissões, né, para várias localidades. Uma outra coisa que facilitou muito o acesso à televisão foi o barateamento do custo do aparelho. À medida que o aparelho ficou mais barato, possibilitou que mais famílias tivessem acesso a esse mundo novo. Lembrando que temos também uma outra forma de difusão de audiovisual, de informação, que seria o cinema. Mas o cinema, geralmente, ele não é muito difundido, especialmente num país pobre como o Brasil. Então, só quem realmente tinha facilidade de acesso e dinheiro para pagar, tinha acesso à informação que o cinema também, mesmo que muitas vezes em linguagem de ficção, muitas vezes passava para as pessoas. O que é importante nós termos em mente quando falamos desses instrumentos de mídia? Todos eles pertencem a grupos empresariais, grupos familiares e pessoas que usufruem de influência política e econômica nos destinos de todas as nações, inclusive no Brasil. Quando falamos no Brasil, nós temos aproximadamente aí 6 ou 7 famílias que dominam todos os aparatos de imprensa ou de mídia brasileiros. Seria a família Marinho, dona das organizações Globo, a família Saad, da rede TV Bandeirantes, né, e todas as suas rádio Band News, a Rádio Bandeirantes. Nós temos a família Macedo, né, do bispo da Igreja Universal Edir Macedo, dono da Record e de vários aparatos de rádio e jornal também ligados ao seu grupo.
a família Sirotsky, da rede RBS, que é afiliada da Rede Globo na região sul do país, além da família Collor e da família Sarney. Então, o que a gente tem que ter em mente é que esses grupos, eles muitas vezes eles vão ditar o que vai ser falado na imprensa. A gente não pode se iludir imaginando que tudo que acontece no mundo, ou no Brasil, ou mesmo na sua cidade, vira notícia imediatamente. De acordo com os interesses desses e de qualquer outro grupo que vai fazer a difusão da informação, essa informação vai chegar até você. Então, nós temos um exemplo clássico que está acontecendo atualmente no Brasil, que inclusive representa essa camisa aqui, a camisa É Petrobras, é Brasil, é a campanha, é a greve nacional dos petroleiros. Ela já passou de 18 dias, pode gerar um desabastecimento na questão dos combustíveis e do gás de cozinha para a população, e todos esses grupos que eu falei, e aí a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, Globo, Band, Record, SBT e muitos outros grandes jornais, não estavam tocando na greve nacional dos petroleiros, que entre outras reivindicações pede a manutenção dos empregos. A gente vai tentar colocar aqui no vídeo o link do Meteoro Brasil, que explica resumidamente, com a linguagem muito acessível, o porquê dos petroleiros, de nós petroleiros, estarmos em greve. E o que tem que ficar claro é que, a partir do momento que esses grupos econômicos e grupos políticos, eles têm o domínio do aparato de imprensa, ele vai decidir o que vai passar no órgão de imprensa. Lembrando que, qual o principal temor desses grupos? Que muitas vezes, quando essa informação chega, a população pode de alguma forma ficar contra esse movimento, muitas vezes falando mal, dizendo que a greve tem que acabar, como você pode ter também um efeito ao contrário, a população ficar a favor dos grevistas. Então, o maior receio desses grupos de comunicação, em sua maioria alinhados com o governo federal, é de alguma forma fazer uma blindagem, fazer com que essa informação não chegue. Aí você vai se perguntar, poxa, mas eu estava na passeata lá da minha escola, enfim, pedindo mais recursos, e estava o repórter lá entrevistando as pessoas, o camarada filmando. Por que ele não botou essa reportagem no ar? Porque você vai atender a interesses de grupos políticos. Então esse editor vai receber essa informação e vai decidir se ela vai para o ar ou não. Então, muitas vezes, a imprensa ela é muito benéfica, principalmente para denunciar os abusos, os desmandos, quando você faz denúncias sobre problemas governamentais ou mesmo até campanhas, prevenção. Só que esses grupos, muitas vezes, eles decidem o que você vai usar ou não. E aí a grande pergunta que fica, o que a população pode fazer contra isso? Nós temos uma ferramenta muito importante, que é a internet. Vários desses grupos de comunicação acabaram entrando também na internet. Então você vai ler o Jornal Globo na internet, a Folha de São Paulo na internet, você vai ver o conteúdo das televisões dentro da internet. Mas nós temos canais alternativos de comunicação que muitas vezes ficam dentro da rede social, dentro do Facebook, dentro do YouTube e dentro da própria internet. Então, é muito importante que a população se mantenha informada sobre tudo, não só nas grandes redes de comunicação, também nessas redes alternativas de comunicação, com muito cuidado por conta das fake news, que foi um fenômeno que surgiu de uns 2, 3, 4 anos para cá, que muitas vezes acaba difundindo notícias falsas. Então é sempre bom também checar se essa informação verdadeira é realmente verdadeira, para que a população não fique desinformada. Um outro exemplo que eu dou, daqui do interior do estado do Rio, em que determinado grupo político muitas vezes não está satisfazendo o grupo de imprensa local, a televisão local, e muitas vezes você vê o telejornal o tempo todo falando mal daquele município, algum problema, seja na saúde, na educação, na segurança. Automaticamente, quando essa verba da publicidade volta, as reportagens negativas sobre aquela cidade param de fluir. Então é muito importante para a população ficar atenta a toda a informação que chega e, de alguma forma, usar a internet a seu favor, pegar sempre informações de pessoas qualificadas que consigam, de alguma forma, mostrar o lado correto, ou a verdade, ou a tentativa da busca da verdade, para a população não ficar desinformada. Ok, meu povo?
Um abraço a todos, muito obrigado, canal 6 seguidores de volta, espero poder gravar outras vezes. Curte, se inscreve, compartilha, ativa as notificações e pode colocar seus comentários aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos.